com a mão no teu coração, com esse espírito, com essa fé, crendo no Senhor, crendo no sobrenatural. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, esse momento, esse privilégio, essa honra de poder estar aqui no teu altar para, Senhor, falar contigo, para trazer a tua palavra, porque quem confirma a palavra que é liberada é o Senhor. Quem avaliza cada mensagem e cada direção que é dada com o cumprimento da sua palavra, o cumprimento da sua promessa é o Senhor. E eu estou aqui, meu Pai. Eu estou aqui porque eu creio em Ti. Eu creio nesse Deus do sobrenatural. Eu creio que esse Deus, Ele se manifesta hoje. Ele age hoje. E o Senhor, meu Pai, não é um Deus que se manifesta de forma natural. O Senhor não é um Deus aonde nós vemos nos dias de hoje, meu Pai, as pessoas deixando de acreditar no sobrenatural, deixando de acreditar, meu Deus, em milagres, deixando de acreditar na cura, deixando de acreditar, meu Senhor, na Tua providência, deixando de acreditar que o Senhor, meu Pai, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que levou o seu povo a derrubar as muralhas de Jericó, o Deus que no passado levou um homem a dar uma ordem para o sol e para a lua, e o sol e a lua pararam, um Deus que levou um homem a pegar uma queixada de jumenta fresca, e quando ele usou aquela queixada de jumenta fresca, movido, dominado, possuído, cheio do Teu Espírito Santo, a Tua palavra fala que ele matou um montão, 2 montões, meu Deus, Sansão matou 1000 homens, ele aniquilou com 1000 homens, o Senhor usou Sansão, meu Pai, se tornou uma arma letal, uma arma de guerra. Sansão, meu Pai, se tornou e se transformou num homem, meu Pai, imbatível, invencível, que derrotou os filisteus naquela época, porque ele era um homem que ele dependia totalmente da Tua presença. Então, quem nós somos sem o Senhor? Quem que nós somos sem a Tua presença? Nós somos pessoas comuns, nós nos tornamos pessoas naturais, nós nos tornamos pessoas, Senhor, que não tem, meu Pai, poder algum de fazer nada. Somos pessoas, passamos a ser pessoas limitadas, incapazes, mas quando a Tua presença, quando o Teu Espírito Santo, Ele toma a nossa vida, Ele nos reveste de unção, Ele nos reveste de poder, quando o Teu Espírito Santo, Ele entra em nós, quando o Teu Espírito Santo toma por completo a nossa vida, porque nós não queremos outra coisa, nós não dependemos de outra coisa, nós não nos apoiamos em uma outra coisa, nós não buscamos refúgio, saída, solução em outra coisa. Senhor, eu busco em Ti, a saída vem do Senhor, a solução vem do Senhor, o Espírito para nós vencermos, o poder, a força, a grandeza vem de Ti, vem da Tua mão, vem da Tua palavra, vem da Tua presença, Senhor. Eu preciso da Tua presença, eu preciso, Senhor, da presença do Teu Espírito Santo.
Eu preciso, Senhor, quem está comigo aqui nessa manhã, quem está, Senhor, nessa sexta-feira, nessas primeiras horas do dia, essa pessoa que está aqui comigo orando, nós precisamos da Tua presença, Senhor. Eu creio que o Senhor está aqui, o Deus que faz o impossível, o Deus que faz o cego ver, o Deus que faz o mudo falar, o Deus que faz o impossível acontecer. Eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio nesse Deus, o Deus que foi com Abraão, o Deus que foi com Isaac, o Deus que foi com Israel, o Deus que foi com Moisés, o Deus que foi com José, o Deus que foi com os heróis da fé. Esse Deus, eu acredito, Ele está aqui, Ele se faz presente na nossa vida, Ele está aqui, o nosso Deus, Ele está vivo, o nosso Senhor, Ele vive, Ele se faz presente, e Ele está aqui à nossa disposição, para nos atender, para nos responder, para nos honrar, para nos abençoar, e também para nos usar, meu Pai. Eu creio que o Senhor está aqui para nos usar. Nós estamos aqui para sermos instrumentos nas Tuas mãos, porque o Senhor opera tanto o querer como o realizar. Todos esses sonhos que existem dentro de nós, foi o Senhor que introduziu em nós. Não veio da nossa cabeça, veio do Senhor. E eu quero pedir isso ao Senhor, Espírito Santo. Usa cada um. Que o Senhor tenha liberdade para usar cada pessoa que está aí. Que o Senhor tenha liberdade. O Senhor quer poder encontrar homens e mulheres que lhe dão essa liberdade. Me dá essa liberdade para eu atuar na Tua vida. Me dá essa abertura. Deixa eu fazer o que eu quero fazer na Tua vida. Deixa eu manifestar minha glória através de você. Deixa eu mostrar minha força. Deixa eu mostrar o meu poder. Deixa eu mostrar minha grandeza através da Tua vida. Como muita gente usa a expressão, esse pobre mortal, é isso mesmo, aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém espera nada dele, aquele que as pessoas olham e falam, esse é um limitado, esse é um incapaz, esse aí não tem solução, não tem jeito. Mas quando essa criatura ela é cheia do Teu Espírito Santo, meu Pai, quando essa pessoa ela é tomada pela Tua presença, quando ela é revestida do Teu poder, quando, meu Pai, o Senhor vem e desce, como o Senhor desceu sobre a vida de Sansão, como o Senhor desceu, Pai, sobre a vida dos heróis da fé, quando, meu Deus, o Teu Espírito tomou a vida de Gideão, aquele homem que estava precisando, meu Pai, Senhor, de segurança. Ele não tinha segurança nenhuma, ele estava com medo do que podia acontecer, de morrer, de tantas coisas, mas a Tua palavra fala que quando o Teu Espírito, ele entrou na vida de Gideão, ele foi tomado por uma coragem, ele foi tomado, meu Pai, por uma convicção, por uma certeza, e ele com 300 homens, ele venceu a batalha. Quando o Teu Espírito entrou na vida de Saul, quem dirias? Na vida de Saul, a Tua palavra fala que ele ficou com um espírito furioso. Ele ficou com um espírito furioso, um espírito violento. É isso que acontece na nossa vida, meu Pai. Quando a gente estuda a história, meu Pai, dos apóstolos, Pedro, quanta bobagem chegou a falar, quanta besteira saiu da boca dele, até tentar impedir o Senhor, meu Pai, de morrer. Ele tentou, ele falou, não é isso que o Senhor deve fazer, e o Senhor teve que repreender e falar, para trás de mim, Satanás, você não entende as coisas de Deus, você só entende as coisas dos homens. Você só entende as coisas naturais.
aquela repreensão, porque o Senhor teve que repreender, meu Pai, o diabo que estava atuando pela boca, pela vida do Pedro. Então, aquele rapaz impulsivo, emotivo, emocional, aquele rapaz, aquele homem limitado, que aceitou o teu convite, o teu chamado para ser um discípulo do Senhor, que viu, meu Pai, o milagre, os milagres que o Senhor operou, da multiplicação dos pães, viu, meu Pai, o Senhor levar ele para viver uma pesca estrondosa, poderosa, maravilhosa, meu Pai. Quando ele foi cheio do teu Espírito Santo, quando Pedro foi tomado pela tua presença, a tua palavra fala que ele em pregações, ele converteu, Pai, multidões foram convertidas, multidões ouviram a voz que saiu da boca de Pedro. Ó Espírito Santo, que não seja eu aqui, mas que seja o Senhor, que eu seja a tua voz aqui, falando, conduzindo, dirigindo, abrindo os olhos, abrindo o entendimento dessas pessoas, porque eu creio no sobrenatural, eu creio, Deus, eu creio no sobrenatural, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, eu creio nas Tuas promessas, eu creio que essas pessoas que estão nessa manhã, que precisam de cura, de libertação, de mudanças, elas vão receber, meu Pai, para a honra e para a Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Abençoa, consagra esse culto, essa reunião. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito que é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2021. Diga: as bênçãos do Senhor. Diga: elas repousam e descansam sobre a minha cabeça. Diga comigo: e eu creio nisso. Diga: e vou permanecer nesse Espírito, nesta fé. Diga: todos os dias. Diga: o meu desafio é manter esse Espírito. Diga: e eu vou manter em nome de Jesus. Amém? Esse é o Espírito. Pode sentar, se acomodar onde você estiver, fica à vontade. E vamos meditar na palavra do Senhor. Sempre é importante nós recebermos a palavra, estarmos atentos às direções, às revelações, às instruções que o Senhor tem para nos dar. E eu quero que você esteja aí atento agora. Vamos voltar a meditar, que é uma palavra muito forte, muito importante para nós, que é 1 Crônicas, capítulo 14. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo o Israel, porque nessa época ele liderava o povo de Judá e ele não tinha ainda a liderança total de Israel. E aqui, a Bíblia fala que quando ele tinha sido ungido rei de todo o Israel, foram com todo o exército prendê-lo, porque agora Davi se tornou ainda mais perigoso para os inimigos, para os filisteus. Só que é uma coisa que ainda a bispa falava na quarta. Esses filisteus aqui, que foram prender Davi, eles estavam literalmente cegos e eles tinham, na verdade, eu falo na verdade porque é a atitude deles que estava demonstrando isso. A atitude deles demonstrava que eles tinham se esquecido do tamanho da derrota que Davi impôs sobre eles quando ele matou o Golias. Israel estava nas mãos
dos filisteus, liderado por Golias por mais de 40 dias, insultando, oprimindo, humilhando, envergonhando. E quando Davi, ele chegou lá, a Bíblia fala que ele se propôs a lutar contra o filisteu, Golias, e ele emplacou uma derrota tão grande sobre eles, que até hoje nós sempre lembramos de Davi, o Davi que matou o Golias. Então, assim, a fama de Davi correu por todos os territórios naquela época, tanto que incomodou até o Saul. Só que você vê como que são as coisas. Deus realmente queria tratar com os filisteus. Deus queria dar a Davi mais uma vitória contra esses filisteus que tinham se levantado contra ele. Então, quando eles vieram para prender Davi, Davi soube disso e saiu para enfrentá-los, porque Davi não era covarde. Davi, ele era um tipo de pessoa que ele nunca se acovardava em nenhuma batalha. Então, o Davi, ele não tinha, tanto que ele conta, né, ele fala, para o Saul, quando foi enfrentar o Golias, eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, e quando eu estava lá e vinha um urso, vinha um leão, o que sempre saía de Davi era uma atitude muito ousada e muito corajosa. Ele era muito ousado. Mas aquela ousadia, aquela coragem que o Davi tinha, aquilo não vinha dele. Aquilo não era algo dele. Ele, naquela época, era um rapaz de 17 anos, imagina, vamos pensar, a Bíblia fala que quando ele matou Golias, ele tinha 17, mas com quantos anos ele começou a pastorear as ovelhas do pai dele? Muito cedo. Muito cedo ele começou a pastorear. Então quer dizer que muito cedo Davi começou a lidar com os perigos, lidar com os desafios, lidar com situações que podia gerar e que podia causar morte, podia matá-lo, podia feri-lo, podia machucá-lo, podia também amedrontá-lo, causar terror, pânico, insegurança, medo. Ele podia ter se transformado num rapaz, num pastorzinho naquela época, covarde, fraco. Só que Davi, por que nós amamos falar sobre a vida de Davi? Porque Davi, o que esse homem ele mais priorizava na vida dele, o que assim para Davi era a coisa mais importante em cada momento da vida dele, e ele deixa isso visível. Você estuda a história de Davi, você vai meditando sobre a história de Davi, você vai aprendendo com cada palavra e mensagem sobre a vida de Davi. O que era mais importante para a vida de Davi? Era a presença de Deus. O que alimentava Davi? A presença de Deus. O que fazia Davi ele ficar mais forte para qualquer tipo de situação? A presença de Deus. Não tem um hino aí, uma canção que nós já cantamos? Eu volto mais forte quando eu te encontro. É o que acontecia com Davi. Davi, ele era uma pessoa que ele buscava encontrar cada vez mais a presença de Deus. Davi, quando ele pecou com Betseba, o que saiu? Olha só que coisa impressionante.
Quando ele pecou com Betseba, e ele teve uma atitude errada, matou Urias, fez uma bobagem muito grande, que depois aquilo alterou com o destino da família dele. Mas vamos lembrar, o que saiu do Davi, mesmo ele tendo desagradado demais a Deus naquela época? O que saiu dele? Olha, Senhor, que eu perca o trono, eu perca o reino, pode arrancar, pode tirar o tapete vermelho, tira qualquer coisa. Se o Senhor quiser, eu perco qualquer coisa, eu abro mão de qualquer coisa, eu deixo qualquer coisa. Mas o que ele não aceitava? O que é que Davi não aceitava perder? Quem pode falar para mim? Ele não aceitava perder o quê? Ele não aceitava perder a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito de Deus na vida dele era a coisa mais importante. Ele era uma pessoa que, por que Davi, ele conseguia ouvir a Deus? Por que ele conseguia ter sensibilidade pela voz de Deus? Por quê? Porque ele era uma pessoa que ele trabalhava isso todo dia. Eu não sei se a pastora Mariana fez esse culto ou vai fazer esse culto, eu estava ouvindo ela falar que muitos dos nossos jovens usaram a expressão que uma mensagem que eles queriam ouvir muito era uma mensagem falando sobre como a pessoa consegue reconhecer a voz de Deus. Como que a pessoa ela consegue ter esse discernimento, essa percepção, essa sensibilidade em ouvir a voz de Deus. E para isso acontecer, para eu desenvolver essa capacidade, essa sensibilidade, essa condição de realmente entender que é Deus quem está falando comigo, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso começar a me relacionar com Deus. Eu preciso começar a querer, eu quero, está aqui dentro de mim, e eu não vou fazer isso por uma semana, eu não vou fazer isso por alguns dias, eu não vou fazer isso por 15 dias, não, agora é daqui para frente, agora eu vou trabalhar isso na minha vida diariamente. Não é de vez em quando, não é quando eu tenho vontade. Se a minha cabeça hoje não estiver doendo, eu oro. Se ela estiver doendo, eu não oro. Se eu estiver com vontade hoje, eu busco. Se eu não estiver com vontade, eu não busco. Não existe isso. Eu quero a presença de Deus, eu preciso da presença de Deus, e eu preciso ouvir Deus falando, me dando comandos, direções, instruções. Eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso entender, é Deus, é o Senhor quem está falando. Então Ele fala a minha mente, Ele fala ao meu coração, Ele fala ao meu ouvido, eu abro a Bíblia, Ele está falando comigo. Eu estou no culto, eu estou na reunião, Ele está falando comigo. Então, quando os filisteus falaram que iam capturar, que ia prender Davi, e Davi, quando ficou sabendo disso, chegou a ele a informação, o que é? Estão dizendo que vão me prender, que vão me capturar, que vão me pegar. Ele se preparou para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, olha o que saiu de Davi. Davi perguntou a Deus.
devo atacar os filisteus? Ô Senhor, devo atacar os filisteus? Olha só. Tu os entregarás nas minhas mãos? Se eu for para esta guerra, se eu for para esta batalha, se eu enfrentar esses inimigos que disseram que querem me capturar, querem me pegar, querem me prender, eles estão incomodados comigo, eles se levantaram contra mim, o Senhor vai me dar essa vitória? O Senhor vai entregar esses inimigos nas minhas mãos? O Senhor vai me favorecer? Gente, vamos falar a verdade, como que alguém perde batalha vivendo assim? Como que uma pessoa, ela vai conhecer derrotas na vida dela, expressando a Deus total dependência, se humilhando, ou seja, se reverenciando, consultando a Deus? Senhor, devo fazer isso ou eu não devo fazer isso? Senhor, eu devo dar esse passo de fé ou não devo dar esse passo de fé? Senhor, eu devo encarar isso aqui ou não devo encarar? Eu devo assumir essa responsabilidade ou não? Eu devo fazer isso ou eu não devo fazer isso? Peraí, ele está pedindo direção para quem? Para o Dória? Para o Covas? Ele está pedindo direção para quem? Para o comedor de arroz e feijão ali da esquina? Ele está pedindo direção para quem? Ele está pedindo direção para aquele que é o único, que pode dar a ele vitória, que pode favorecê-lo. E vamos falar a verdade, vamos falar a verdade, para essa palavra estar aqui, nos ensinando isso. De verdade, seja sincero. É isso que sai de você quando você precisa resolver um problema? Quando você começa aí a dizer que você está sentindo algo no teu corpo, ai meu Deus, agora comecei a sentir algo no meu corpo, é Covid, eu comecei a espirrar, é Covid, eu tossi, é Covid, eu senti um mal-estar no meu, é Covid, é assim? Ou quando eu começo a perceber algo de diferente, eu já viro e falo, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, seja comigo aqui agora. Pego o azeite, eu me unjo no local onde eu estou sentindo uma dor, eu estou sentindo algo, eu percebo que algo não está normal, algo não está certo. Às vezes pode não ser só uma questão física, às vezes pode ser uma questão familiar, às vezes pode ser uma questão financeira, às vezes pode ser uma questão na tua vida sentimental, às vezes pode ser uma questão com alguém do trabalho, alguém da família, um parente, às vezes pode ser uma questão da justiça, às vezes pode ser uma dívida, pode ser, eu não sei, às vezes pode ser até o que a bispa falou na quarta-feira mesmo, pode ser talvez o teu próprio carro que começou a dar problema, às vezes pode ser um eletrodoméstico, alguma coisa que começou a dar problema, começou a aparecer uma determinada questão, uma situação. O que sai de você nessa hora? Que atitude que você tem? Você explode de nervoso? Você nessa hora fica revoltado, xinga, fala bobagem, e fala o que não devia falar, ou você faz o que Davi fez aqui, ó. Davi perguntou a Deus, devo, gente, como isso é forte, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vamos juntos, vá, diga, vá, eu os entregarei nas suas mãos. A resposta que Deus deu para Davi, Davi, vá, Davi, eu os entregarei nas tuas mãos. Querido, quando você ouve Deus falando, vá, eu estou entregando esses inimigos nas tuas mãos. Se uma pessoa, ela vive por fé, e ela tem essa vida com Deus, ela já pode sair com uma convicção, com uma certeza, Deus já me deu vitória.
Deus já me deu vitória. Tudo que eu tenho que fazer é continuar dependendo, confiando, aguardando pelo Senhor. Mas eu já tenho aqui dentro de mim uma convicção, uma certeza. Deus já me deu vitória. Deus já me deu vitória. Essa vitória já é minha. E o que foi que aconteceu? Vamos lá no 11. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse, vamos juntos, assim como as águas de uma enchente causam destruição, repete com força essa parte, pelas minhas mãos, diga pelas minhas mãos, de novo, pelas minhas mãos, Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim, que quer dizer o Senhor que irrompe. Ele deu esse termo de Baal-Perazim para honrar o Senhor pela vitória que ele havia concedido a Davi. Deixa eu ler na NVT 11. Então Davi e os seus soldados foram a Baal-Perazim, e ali derrotaram os filisteus. Davi exclamou, vamos juntos? Por meu intermédio. Tem uma outra tradução que diz assim, Deus me usou, por meu intermédio, Deus me usou para acabar com esses inimigos. Tem uma outra tradução que usa a expressão assim, Deus explodiu os meus inimigos. Deus me usou, por meu intermédio, Deus irrompeu no meio de meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Olha como isso é forte. Olha o tamanho da vitória que Deus deu para Davi. Aí eu te pergunto uma coisa, quem é que foi usado para dar aquela vitória para Davi? Quem que foi usado? Quem foi usado por Deus? Quem que se transformou naquela situação, como a Bíblia fala, como uma enchente que causa destruição? Como as águas de uma enchente que causam destruição, como as águas de uma enchente. Quem é que foi usado como uma enchente, como águas de uma enchente que causam destruição, que pega as barragens assim, ó, e arrebenta com tudo, estoura com tudo, não tem barragem que suporta, que aguenta, que permanece de pé. Quem é que foi usado dessa forma? Quem é que foi usado como, eu vou pegar na Almeida, na NVT, Deus irrompeu no meio de meus inimigos como uma violenta inundação. Quem é que foi usado como uma violenta inundação para irromper com seus inimigos? Quem é que foi usado como uma forte enchente? Aquelas águas que vêm com aquela violência assim, vai arrebentar com tudo, vai estourar com tudo, vai acabar com tudo, não vai ficar nada de pé, nada vai permanecer. Quem é que foi usado para fazer isso? Davi. O próprio Davi reconheceu isso. Davi foi tomado pela presença de Deus. O Espírito de Deus tomou a vida do Davi. Davi foi cheio do Espírito de Deus. A presença de Deus tomou conta da vida do Davi, mas tomou conta de uma tal forma, com uma força tão grande, e deu a ele um poder, uma capacidade, uma coragem, uma força, uma ousadia,
que dito por ele, por meu intermédio, Deus irrompeu no meio de meus inimigos como uma violenta inundação. Foi por causa disso que eu chamei aquele lugar de Baal Perazim, o Senhor irrompe. Como Deus, Ele arrebentou, Ele destruiu, Ele aniquilou, Ele despedaçou com esses inimigos. Como? Quando a presença de Deus tomou a vida do Davi. Olha como isso é forte. Você está conseguindo entender o que uma pessoa, com a presença de Deus, ela é capaz de fazer? Você está conseguindo entender o tamanho da vitória que Deus deu a Davi? Porque Deus pôde usar Davi, Deus pôde. Você sabe o que é uma pessoa? Ela está totalmente ao dispor de Deus. Quem lembra da passagem do Sansão? Que o Sansão estava amarrado por cordas novas? A Bíblia fala que quando os filisteus vinham aos gritos, agora nós vamos acabar com esse Sansão. Esse juiz aqui de Israel, que vem, sabe, acabando com as nossas plantações, usou 300 raposas, botou fogo no rabo das raposas, e as raposas saíram com fogo, todas elas com fogo no traseiro, e saiu queimando, arrebentando, aniquilando com toda a plantação dos filisteus. Quem foi que fez isso? Quem foi que fez esse estrago com a nossa plantação? Falaram, foi Sansão. E aí pegaram Sansão, amarraram Sansão. E você vê que tudo aquilo era permissão de Deus, porque Deus ia dar ainda para Israel, através de Sansão, uma grande vitória contra os filisteus. E ele estava lá amarrado, com cordas novas, e os filisteus vinham aos gritos, agora vamos matar esse filisteu, vamos acabar com ele, vamos exterminar com esse Sansão. De repente a Bíblia fala que o Espírito de Deus tomou a vida do Sansão, ele foi possuído, ele foi revestido, ele foi cheio da presença do Espírito de Deus, e aquelas cordas que amarravam Sansão, ele deu só, ele forçou só um tico só, ele só deu uma forçadinha só foi só para abrir o braço só, ele pegou assim, ó, ele estava amarrado assim, ele só foi abrir o braço dele assim, para poder se levantar, para enfrentar aquela guerra contra os filisteus. As cordas se tornaram como linho fino, queimado no fogo, aquilo estourou assim, não teve nem trabalho nenhum, não teve um trabalho para ele. E quando Sansão se levantou, o Espírito de Deus o direcionou a pegar a queixada de uma jumenta fresca. Gente, fala uma coisa para mim, o que uma queixada de jumenta fresca? Quanto de estrutura ela vai ter? Quanto de força ela vai ter? Eu nem sei em que condição estava aquela queixada de jumenta fresca. Era uma queixada de jumenta fresca, mas o quanto que ela aguentaria tanta porrada, tanta batida, sabe? O quanto que realmente aquela queixada de jumenta fresca, ela suportaria, ela resistiria tantos golpes que o Sansão teria que dar para matar 1000 homens. É só você parar para pensar. É só você parar para pensar. Pega um pedaço de pau e começa a bater. Daqui a pouco ele começa já a soltar. E ele começa já a não aguentar, daqui a pouco ele já começa a estourar. Claro, tem madeiras e madeiras, né, que suportam muito mais, mas eu estou falando de uma queixada de jumenta fresca. Imagina a força que ele teve que fazer, não deu cãibra? Não deu cãibra no braço dele? Não doeu o braço dele? O braço dele não cansou, igual a Bíblia fala dos braços do Moisés, que chegaram a se cansar, e Arão e Hur tiveram que ir lá e sustentar o braço do Moisés, para o Josué não perder a batalha. O braço do Sansão não cansou não,
Não teve algum momento que deu, não fadigou, sei lá, o que não aconteceu absolutamente nada ali, que desse a ele um cansaço, para ele não conseguir completar tudo aquilo? Querido, é o que o poder de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus, ela faz através de uma pessoa. E eu estou aqui gastando esse tempo, dando detalhes para falar sobre isso, porque eu ainda estava falando na quarta-feira. Você sabe por que muitas pessoas, elas não irrompem como uma enchente que causa destruição, como águas de uma enchente que causam destruição? Você sabe por que muitas pessoas, elas não irrompem contra os seus inimigos? Porque o seu espírito está doente, porque a sua fé está doente. Davi não era um homem de um espírito doente, de uma fé doente, ele não tinha uma fé doente, Davi não tinha um espírito doente, o espírito dele não era um espírito fraco, um espírito covarde, um espírito doente. A fé dele não era uma fé limitada, incapaz, pequena, não era uma fé doente, que precisava ser trocada, que precisava de mudança. Era uma fé que era renovada em Deus, era uma fé que era fortalecida em Deus. E quantas são as pessoas que estão com uma fé doente? Quantas pessoas que o seu espírito está doente? Quantas pessoas que a cabeça está doente? E a Bíblia fala, quando a cabeça está ferida, o coração, ele está sofrendo. Você não tem cabeça, o corpo padece. Tem muita gente que está espiritualmente doente, e a doença dele está no espírito, a doença dele está na fé, a doença dele está no coração que está azedo. Isso não fazia parte da vida de Davi. E aí, quando ele venceu esses inimigos aqui, os filisteus, como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Eu não vou deixar aqui nada que pode contaminar o meu povo. Eu não vou deixar nada aqui que pode levar o meu povo a se voltar para esses ídolos dos filisteus. Queima esses ídolos, bota fogo nesses ídolos. Por isso que você tem que romper com o teu passado. Você precisa queimar o barco, tudo que está relacionado à tua vida passada, tudo que está relacionado à tua velha criatura, tudo que está relacionado ao velho homem, tudo que está relacionado àquela vida que levava você não agradar a Deus, não servir a Deus. O que você tem que fazer? Você tem que botar fogo em tudo isso, você tem que queimar tudo isso. Você tem que pegar, entrar assim, vai e entra. Talvez você tenha na tua casa revista de coisas erradas, revistas pornográficas, talvez tem DVD, tem vídeos aí no computador, talvez tem foto no celular, talvez você tem coisas aí que está totalmente relacionada à velha fé, à velha vida, à velha fé mesmo, a fé que às vezes você chegou a praticar, que você fez parte talvez de algum lugar, que praticava uma fé que desagradava a Deus. Talvez você tenha isso aí guardado com você, na tua casa, no teu carro, talvez na tua despensa, em algum lugar, eu não sei. Mas os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo Davi consultou Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente. Gente, olha como isso é forte. De novo, era um hábito, era uma prática comum, era algo normal para Davi. É isso que tem que acontecer com algumas pessoas. Meu filho, você precisa, em nome do Senhor Jesus, ter o hábito de sempre consultar a Deus. Quantas vezes eu vejo aqui na igreja, às vezes a pessoa,
ela não tem a quem recorrer, ela não tem a quem, sabe, pedir ajuda, e também quem às vezes podia ajudar, não ajuda direito, quem que podia dar a ela uma boa instrução, não dá, ela percebe que muitas vezes aquela pessoa não é conduzida, não é dirigida, ela não confia verdadeiramente naquela pessoa, mas aí ela diz, mas peraí, tem homens de Deus, tem servos do Senhor ungidos, tem homens de Deus, tem mulheres de Deus que podem me ajudar. Se eu estou com dificuldade aqui de entender, se eu estou com dificuldade de ouvir a voz de Deus, eu não vou ficar aqui com a minha vida parada, travada, eu quero vitória, eu quero vencer. E aí é onde você vê aquele homem de Deus, aquela pessoa buscando um homem de Deus, buscando ajuda, buscando a direção. É para isso que os homens de Deus estão aqui também, para ajudar. Mas Davi, ele tinha um hábito, ele transformou em hábito depender de Deus, consultar a Deus, buscar a ajuda de Deus, era algo que fazia parte da vida dele. O que Deus, ele vai me dizer agora? Sobre de novo os filisteus se levantando para atacar agora no vale. De novo Davi consultou Deus, que lhe respondeu, não ataque pela frente. Olha como Deus deu a ele detalhes importantes do que ele deveria fazer. Mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal, vou repetir, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente. Repete comigo, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi, vamos juntos? E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. Deixa eu te falar uma outra coisa importante. Você sabe por que Davi, ele sempre conseguia ouvir a voz de Deus? Sabe por quê? Porque quando Deus falava com ele, quando Deus dava a ele um comando, olha o que está escrito aqui, ó. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. E Davi fez conforme Deus lhe tinha ordenado. E Davi fez conforme Deus lhe tinha ordenado. E toda vez que eu faço conforme Deus me ordena, e toda vez que eu respeito a palavra de Deus, eu acato a palavra de Deus, eu me submeto à palavra de Deus, o que acontece? E eles derrotaram um exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer, ou seja, desde o território de Israel até o território filisteu, eles foram derrotando os filisteus. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Por que Davi, ele foi consultar de novo o Senhor, quando os filisteus se levantaram de novo contra? Ele não podia ter ficado já com aquela primeira palavra, com aquela primeira direção, com aquele primeiro comando? Ele podia. Mas Davi, ele sabe que Deus tem informações que nós não temos. Naquela época, Davi sabia que Deus, ele sempre daria a ele instruções, direções, detalhes importantes, que daria a ele estratégias. Você sabe como é que Davi, ele preparava as estratégias dele? Você sabe como é que Davi, ele preparava os soldados dele, e ele preparava as estratégias para enfrentar os seus inimigos? Com as direções de Deus. Ou seja, quem me dá novas ideias? Deus. Quem me dá uma visão que eu não tenho? Deus. Quem é que vai me ajudar, vai me auxiliar, vai me favorecer naquilo que eu não estou dando conta? Deus. E Deus deu a ele detalhes, falando para ele, ó, agora você vai fazer diferente.
Preste atenção, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, ó Deus dando a ele a direção, ó Deus dando a ele o comando, ó Deus dando a ele as estratégias, ó Deus dando a ele uma direção que prepararia ele para vencer aquela batalha. Gente, é Deus, tudo é Deus. Ou seja, quando eu priorizo a presença de Deus, quando eu dependo da presença de Deus para tudo que eu for fazer, Ele me dá vitória. O Senhor falou para Davi: olha, eu tenho que ir à frente. Eu vou estar à frente de você, sou eu que vou sair na frente. Quem depende totalmente de Deus sabe que antes dele chegar em qualquer lugar, repete comigo, antes de eu chegar em qualquer lugar, diga: a bênção de Deus chega primeiro, diga: a presença de Deus chega primeiro. Quem tem que chegar primeiro? Quem tem que sair na frente? É Deus. Ó Senhor, eu estou aqui, mas eu creio que o Senhor já está lá atuando, eu creio que o Senhor já está lá agindo, eu creio que o Senhor já está lá me favorecendo, eu creio que o Senhor já está dando ordem aos teus anjos para trabalhar em meu favor, eu creio, Deus, eu creio que o Senhor já está lá tocando naquele coração de pedra e transformando ele num coração de carne. Senhor, antes de eu falar com aquela pessoa, Senhor, antes de eu enfrentar aquele desafio, Senhor, antes de eu fechar aquele negócio, Senhor, antes de eu comprar tal coisa, Senhor, antes de eu dar aquele passo de fé, o Senhor já sai na frente. E Deus falou isso para ele: este é o sinal que Deus já saiu à sua frente, este é o sinal de que Deus já está preparado para te dar essa grande vitória. E é isso que nós temos que fazer: consultar a Deus. Você já pensou se Davi não tivesse consultado a Deus? Você já pensou se Davi não tivesse parado e pedido direção ao Senhor? Você acha que ele ia ter todas essas estratégias, toda essa riqueza de informação, de detalhes, para saber como lidar com aquele desafio? É isso que está faltando na vida de muitos. E isso está faltando, você sabe por quê? Eu vou repetir o que eu falei na quarta. Quando uma pessoa está perdendo batalha, quando uma pessoa está perdendo guerra, quando uma pessoa ela não está vendo avanços, ela não está vendo progresso, ela não está vendo crescimento, ela não está vendo frutos, ela não está vendo resultados na vida dela, é porque o espírito dela está doente, é porque a fé dela precisa ser mudada, a fé dela está doente, a fé dela está enferma. O espírito dela está enfermo, o espírito dela provavelmente foi intoxicado, foi envenenado, foi poluído, foi encharcado do mal. E tem muita gente que a mente já não funciona mais, ela não raciocina mais direito, ela já não pensa mais direito. Tem gente que o coração dela, porque a boca fala que o coração está cheio, o coração dela, ela sabe que tem coisa. Eu estava falando ontem, ainda com um grupo de pessoas, e eu fazia exatamente essa pergunta: você tem uma consciência viva do que acontece com você? Você tem uma consciência viva quando você faz algo que agrada a Deus e quando você desagrada a Deus? Você tem uma consciência viva de quando você acaba tendo aquela intenção errada, de querer cutucar alguém, de querer pesar a vida de alguém, de querer prejudicar a vida de alguém? Você tem essa consciência viva? Quando eu falo uma consciência viva, eu estou falando de alguém que está realmente sempre atento, ele tem uma clareza: opa, isso aqui está errado, isso aqui não está certo.
Davi tinha uma consciência viva, Davi tinha uma clareza. E todas as vezes que ele tinha uma batalha, uma guerra, é por isso que Davi não perdia a batalha. É por isso que Davi não perdia a guerra. Porque ele estava sempre se alimentando das palavras de Deus, das direções de Deus. Como é que ele se transformou no maior general de combate, de guerra, de luta? Como é que ele se transformou? Porque ele buscava as estratégias em quem? Quem que tornou ele extraordinário? Quem que fazia com que a fama dele se espalhasse e chegasse, causando medo, preocupação nas pessoas? O Senhor. Assim a fama de Davi se espalhou por todas as terras, e o Senhor fez, vou repetir, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Quem é que fazia as nações temer Davi? Quem é que fazia as nações terem pavor de Davi, não terem coragem de enfrentar Davi? Era o Senhor, porque Davi, ele consultava, dependia, ele se humilhava perante Deus. O Davi tinha dentro dele, não era um espírito doente, não era uma fé doente, enferma, ele tinha uma fé viva é corajosa, é determinada, é perseverante, é continuista, uma fé viva Davi tinha. E vamos lembrar, o que é que Davi mais ele priorizava para as batalhas, para as guerras que ele tinha que enfrentar? Ele priorizava a presença de Deus. Se eu tiver a bênção de Deus, se eu tiver a presença de Deus, se o favor de Deus estiver comigo, eu vou vencer. Se eu não tiver a bênção de Deus, o favor de Deus, se Deus não for comigo, não vou para a batalha, não vou para a guerra, não adianta, não vou insistir. Eu preciso de Deus, eu preciso do favor de Deus. Bispo, mas eu não tem como, aquele apartamento que eu vou comprar, aquele negócio que eu vou fechar, não tem como, aquilo lá já está certo, já está tudo certo já, a pessoa falou. Querido, se Deus não abençoar, se Deus não aprovar, vai ser um problema amanhã para você, vai ser uma dor de cabeça, aquilo vai roubar a tua paz, vai roubar a tua alegria, aquilo vai te dar uma canseira, aquilo vai te afadigar, aquilo vai fazer você amanhã dizer: eu me arrependi de não ter buscado a direção de Deus. Eu me arrependi por ter sido preguiçoso, passivo, inerte, acomodado, por ter sido essa pessoa tão assim relaxada, de eu não ter parado e dito: Senhor, devo atacar os filisteus ou não? Eu devo fazer isso ou não, Senhor? Coloca Deus à frente de tudo. Porque quando você enfrentar um inimigo, você enfrentar um filisteu, você enfrentar um desafio, e você se colocar na condição que Deus espera que você se coloque, que é numa dependência total a Ele, sabe o que vai acontecer? Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. Diga comigo: Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga comigo de novo: Deus. Diga: é Deus. De novo comigo: Deus. Diga: é Deus. Diga: Ele pode tornar grande e forte. Diga comigo: Deus pode tornar grande, forte, poderoso, invencível, imbatível, mais do que vencedor, qualquer pessoa. Deus pode tornar qualquer pessoa poderosa, invencível, imbatível. Eu venci aquela batalha contra os inimigos, contra os filisteus, sabe por quê? Porque Deus me tornou capaz, Deus me tornou como uma enchente, de uma inundação, como fala na NVT, como uma violenta inundação, que chega e arrebenta com tudo. Mas quem é que fez isso na vida de Davi? Deus.
Quem é que venceu a guerra contra os inimigos? Davi. Mas ele atribui tudo a Deus. Foi Deus, é o Senhor. E ele fala isso depois. Gente, deixa eu falar uma coisa. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Eu preciso que você entenda que é qualquer pessoa. Então, você está aí, você está precisando de vitória, você está precisando que Deus, Ele te dê uma grande vitória, Ele te favoreça, Ele te honre, Ele te responda, Ele te erga, Ele faça o teu negócio crescer, Ele faça a tua vida explodir em bênçãos. É isso que você precisa. Mas para isso acontecer, Deus precisa que você se relacione, que você confie, que você acredite nele, que você se jogue nele, dependa dele. Para de ir na força do braço, para de depender da sua mente, do seu intelecto. Dependa de Deus, confie em Deus. A presença de Deus na vida de Davi transformou ele numa violenta inundação, como águas de uma enchente que causam destruição, pelas minhas mãos. Diga comigo, eu creio. Diga que Deus vai me usar. Diga comigo, como usou Davi. Diga, Deus vai me usar. Diga, para vencer. Diga, para superar, para resolver. Diga, para romper com qualquer resistência, com qualquer situação. Deus quer usar você, Deus quer usar a sua fé, Deus quer usar o que você tem para fazer coisas estrondosas e poderosas, como uma violenta inundação. Mas você precisa dar condições para isso acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, por gentileza. E eu gostaria que você colocasse a mão na sua cabeça e agora, por favor, faça essa oração comigo agora. Eu falo por favor para a tua vida, viu? É pela tua vida, por amor à tua vida, por amor à tua família, por amor à tua casa, por amor a você mesmo. Porque nós precisamos, sabe, chegar como uma violenta inundação contra o capeta. Nós precisamos chegar assim contra esses problemas, contra essas situações, como uma violenta inundação. Deus, Ele vai me revestir, Ele vai me capacitar, Ele vai me preparar, como preparou Davi para aquela batalha, como uma violenta inundação, que chega arrebentando com tudo, rompendo com tudo. Lembra do rio Gion, do rio Gion? Acho que se não me falha a memória, é Gion. O que esse rio fazia por onde ele passava? O que é que esse rio fazia quando ele passava? Ele chegava e arrebentava com tudo. Não tinha nada que ficasse no caminho, que permanecesse. Estourava, arrebentava, rompia com tudo. Quando o Espírito de Deus, quando a presença de Deus ela está sobre a nossa vida, é o que acontece. Mas antes de nós darmos sequência aqui no trabalho de oração, eu quero que primeiro você coloque a mão na cabeça e você vai repreender. Você tem um espírito doente? Teu espírito está doente? Tua fé está enferma? Que você não consegue orar, que você não consegue clamar, que você não consegue acreditar no sobrenatural? Você está sendo afetado pelo Covid? Você está com medo do Covid? Você está com medo do que está acontecendo aí fora? Você está com medo de morrer de Covid? Você está com medo do que estão falando, do que estão dizendo? Você está com medo do governador? Você está com medo do STF? Você está com medo de alguma coisa? Você está com medo de alguma coisa? Combata isso. Bispo, eu estou com medo dessas dívidas. Bispo, eu estou com medo de não poder voltar a trabalhar. Bispo, eu estou com medo de não conseguir emprego de novo. Bispo, eu estou com medo dessa doença. Bispo, eu estou com medo desse câncer. Bispo, eu estou com medo dessa situação, querido. Está na hora de você romper com isso. Está na hora de você repreender. Está na hora de você combater essa situação e não aceitar ela mais.
não permitir essa situação mais, e crer no sobrenatural de Deus. Coloca a mão na sua cabeça agora. Senhor, vai passando com teu sangue agora. Senhor, vai passando com teu sangue agora sobre cada vida. Eu não sei quantas pessoas, meu Pai, estão com medo agora, estão inseguras, estão aflitas, estão preocupadas. Eu não sei quantas pessoas, meu Pai, estão temendo a fase vermelha, o momento, o que está acontecendo. Mas eu quero dar uma ordem agora em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar com esse espírito de enfermidade, essa fé que está doente, esse espírito que está enfermo, essa pessoa que sofre de depressão, essa pessoa que sofre, meu Pai, e depende de medicamentos, depende de Rivotril, ela depende, meu Pai, Senhor, ela vem tomando muitos remédios ultimamente, ela vem sendo muito medicada ultimamente, ela vem dependendo, meu Pai, Senhor, de muitos remédios, e ela tem visto que talvez, Senhor, talvez tem gente aí que até os remédios não está resolvendo, até os remédios não está resolvendo, tem gente sofrendo de ansiedade, tem gente sofrendo, meu Pai, de pânico, tem gente sofrendo, meu Pai, meu Deus, com perturbações, tem tido pesadelos à noite, ela não dorme à noite, ela não tem alegria mais, ela não tem energia, ela não tem paz, ela não tem força, ela não tem ânimo, ela está insegura, ó meu Pai, ela está com medo desse Covid-19, ela está com medo de não conseguir voltar a trabalhar, ela está com medo de não arrumar mais um emprego, ela está com medo, meu Pai, de não pagar as dívidas, ela está com medo, meu Pai, meu Deus, de perder a casa dela, ela está com medo de perder o imóvel dela, ela está com medo, meu Pai, de quebrar, ela está com medo da reserva dela acabar, ela está com medo, meu Pai, de alguma coisa estourar, ela está com medo, Senhor, de viver alguma coisa, de passar alguma coisa. Eu ordeno agora esse mal que está atuando na vida sentimental dessa pessoa, esse mal que está atuando na mente dessa pessoa, esse mal que está atuando no coração e está tornando esse coração doente, essa fé enferma, é uma fé enferma, é um coração doente, é uma mente que não se renova, é uma vida que não se transforma, é uma vida que não muda, é uma vida que não avança, que não prospera. Eu repreendo essa força do mal agora, eu repreendo essa força maligna agora, eu repreendo agora, sai da casa dela, sai da família dela, sai dos caminhos dela, essa opressão, essa carga negativa, em nome de Jesus, pega tudo que é seu, da vida dessa pessoa agora, e sai, em nome do Senhor Jesus, sai, e sai em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda a opressão do mal, que não deixa ela orar, que não deixa ela lutar, que não deixa ela se levantar, que não deixa ela acreditar, que faz ela não conseguir nem acreditar na palavra, no sobrenatural, que não deixa ela acreditar no sobrenatural. Eu repreendo esse demônio que não quer deixar ela acreditar no sobrenatural, no poder de Deus. Saia da vida dela agora em nome de Jesus. E eu dou uma ordem: essa dor, essa enfermidade, essa dor que ela sofre nos ossos, esse problema que ela tem, meu Pai, no sangue dela, esse problema que ela tem nos rins, esse problema que essa mulher tem no ovário, no útero, esse problema, meu Pai, que essa pessoa tem na coluna, essa pessoa que sofre com uma enxaqueca que não passa, eu repreendo essa força maligna agora. Eu falo com você, espírito de enfermidade. Eu falo com você, depressão. Eu falo com você que está aí roubando a vida dessa pessoa. Você está aí
ela está possessa, você vem dominando a vida dela, você vem controlando a vida dela, você está roubando a autonomia dela, ela já não tem mais autonomia, ela já não tem mais condição de ter autonomia, de fazer as coisas sozinha. Eu ordeno agora em nome do Senhor Jesus, essa doença, eu não sei qual é, meu Pai, exatamente a dor que essa pessoa está vivendo, eu não sei qual é a doença, eu não sei qual é o problema, eu não sei se é uma infecção, uma inflamação, um caroço, mas eu falo com você, e essa pessoa que está com a mão no local dessa dor, essa pessoa que está com a mão no local dessa enfermidade, eu ordeno agora, eu exijo agora, espírito de enfermidade, pega tudo que é seu da vida dela agora, eu dou uma ordem, toda dor, toda doença, saia, em nome do Senhor Jesus. Espírito de enfermidade, doença no corpo e na alma, chega, acabou. Acabou. Eu quero que você coloque a mão no local, coloca aí, se você puder colocar a mão no local, e você vai declarar: eu estou curado, eu estou liberto, eu estou livre, e essa situação ela não vai continuar na minha vida. Você vai dizer isso para Deus: sim, Senhor, eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu creio no sobrenatural, eu creio na Tua palavra, eu creio nas Tuas promessas, eu creio, sim, Senhor, eu creio. Diga para Deus com convicção: sim, eu creio, eu creio na Tua palavra, eu creio que o Senhor pode derramar a Tua presença sobre mim, e essa enfermidade ela desaparece agora, essa dor desaparece agora, esse problema acaba agora, o que estava te atormentando, o que estava te afligindo, o que estava te oprimindo, o que estava fazendo você sofrer, o que estava fazendo você chorar, você não estava tendo mais força para colocar as coisas que você deveria colocar em prática, você já não estava tendo força para fazer o que tinha que fazer, você muitas vezes usava a expressão: eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, eu não estou entendendo a minha vida, mas você agora está entendendo que o que está faltando é a presença de Deus. O que está faltando na tua vida é a presença de Deus. Então receba a presença de Deus na sua vida. Receba a presença de Deus. Receba a presença de Deus. Receba o Espírito da fé viva. Receba a unção de Deus que te renova, que te cura, que te liberta, que te restaura, que renova a tua mente, que te coloca de pé. Receba aí agora. Receba na tua casa, receba no teu corpo, receba em favor da tua família, receba em favor do teu financeiro, receba em favor da tua saúde agora, receba em nome de Jesus a presença de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, como Davi disse: pelas minhas mãos Deus destruiu com esses inimigos. Vai ser por intermédio de você, vai ser pela tua fé, vai ser pelo que você crê, pelo que você acredita. Sim, Senhor, eu creio em milagres, eu creio no sobrenatural, eu creio no impossível, eu creio que a minha vida já mudou, eu creio, meu Pai, que o Senhor não vai me desamparar, eu não vou sofrer derrota, eu não vou sofrer vergonha, e aonde eu não estava frutificando eu vou frutificar, aonde eu não estava crescendo eu vou crescer, aonde eu não estava prosperando eu vou prosperar. Creia, igreja, creia em nome do Senhor Jesus, creia nessa palavra, receba aí na tua casa essa unção, receba a unção de Deus, a unção que te cura o teu espírito, cura a tua fé. Acabou, chega de um espírito doente, chega de ter uma fé enferma, chega, acabou. Eu declaro em nome de Jesus você sarado, eu declaro você curado, eu declaro você liberto, meu Deus, e eu declaro que essa pessoa ela vai testemunhar a tua glória, o teu poder, porque foi o Senhor. Davi deixou isso claro, foi o Senhor
Tanto que ele, meu Deus, em tua honra, ele deu o nome de Baal Perazim, porque, Senhor, ele quis deixar claro: o Senhor irrompe. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor quem irrompe, quem rompeu, quem destruiu, quem aniquilou com esses inimigos foi Deus. Mas Deus me usou, Deus usou as minhas mãos, Deus usou a minha vida, Deus usou a minha fé. E é o que eu declaro, Pai, que o Senhor encontre essa fé, esse espírito, essa vida na vida dessa pessoa, e ela vai fazer coisas sobrenaturais, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu creio, eu tomo posse, e eu vou testemunhar a cura, a libertação e toda essa obra de mudança que o Senhor realizou na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.